Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Juliana Valência de Matemática, faço parte da equipe de professores do projeto Jovem Crescer, junto com o professor André e professora Gabriela. Neste vídeo, vou mostrar uma proposta de resolução do problema chamado A Corrida. Este problema vocês podem consultar no caderno de problemas do oitavo ano, na página 22. Vamos ler o enunciado juntos. João, Carlos, Eduardo, Fernando e Pedro estavam participando de uma corrida de carros. Descubra a cor do carro de cada um e a posição em que chegaram. Este problema eu preciso encontrar quais são os carros e a posição de cada um desses corredores, tá? As dicas aqui eu vou lendo com vocês conforme a gente vai preenchendo os dados desse problema, mas se caso você não tiver esse problema aqui na sua apostila neste momento, quando estiver vendo o vídeo, você pode consultar todo esse enunciado na descrição desse vídeo, tá bom? A proposta que eu quero indicar para vocês é fazer uma tabela para que nós associemos os nomes de cada um desses corredores com a posição e a cor do carro, tá? Pelas dicas que a gente vai ler junto, eu verifico que essas dicas são feitas por afirmações. Então, essas afirmações eu já vou conseguindo colocar incluído nessa tabela aqui, tá? Então, não é um problema que as dicas contêm todas negações. A maioria delas tem afirmações que eu vou poder associar, ok? Vamos dar uma olhada primeiro nesse problema, tá? Aqui, no enunciado mesmo, ele me diz alguns nomes. Ele diz o nome João, Carlos, Eduardo, Fernando e Pedro. Este daqui são os corredores que ele quer que eu associe. Tenho 5 corredores aqui. Então, quer dizer que eu vou precisar associar 5 posições aqui nessa tabela, ok? Então, ó, eu vou precisar saber a posição do primeiro, do segundo, terceiro, quarto, quinto. Fiz uma tabela com várias linhas, então a última linha a gente não vai precisar dela. Então, aqui, essa linha, ele não quer saber de nada. Sei da quantidade desses corredores pelos nomes que ele me passou no exercício. Vamos ver a primeira dica. O carro amarelo chegou em terceiro lugar. Então, eu já tenho certeza com essa afirmação que aqui eu posso preencher carro amarelo. Segunda dica. João ficou em quinto lugar. Então, eu estou só estudando até a quinta posição, João vai estar em quinto lugar. O vencedor foi o dono do carro vermelho. E este carro não era de Carlos. Primeira parte dessa dica: vencedor, primeiro lugar, temos o carro vermelho. E nessa dica aqui, eu tenho uma aspas aqui, né? O Carlos, ele não tem o carro vermelho, então o carro dele é diferente da cor vermelha, e o Carlos também não está em primeiro lugar. Isso daqui eu não consigo colocar na minha tabela ainda, porque eu não tenho certeza dos outros nomes, então eu vou anotar aqui, mas eu sei que o Carlos não pode entrar na primeira linha da tabela, ok? Próxima dica. Pedro chegou após o carro amarelo. Pedro chegou após o carro amarelo. Com essas minhas posições que eu vou utilizar dessa tabela, a única posição que o Pedro pode chegar é na quarta, porque na quinta posição o João chegou. Então, após o carro amarelo, Pedro chegou. Fernando tinha o carro azul. Olha aqui nessa tabela. Eu tenho que a primeira posição tem o carro vermelho. Ainda não sei o nome dele. Mas o Fernando não pode entrar nesse daqui. Por quê? Porque o carro dele é azul. Então, essa primeira posição não é do Fernando.
Na segunda posição aqui, não tenho nenhum nem outro. Na terceira posição, eu tenho um carro amarelo. Então, o Fernando não pode entrar aqui porque o carro dele é azul. E nas outras posições, eu tenho Pedro e João. Não posso ter o mesmo corredor na mesma posição. Então, a única que me resta é que o Fernando está em segundo lugar, ficou em segundo lugar, e o carro dele é azul, ok? Aí a gente vai para a próxima dica. O carro verde chegou após o carro preto. Bom, eu tenho carro vermelho, azul, amarelo e ainda faltam duas cores. Ele me disse nessa que o carro verde chegou após o carro preto. Então eu sei que o carro preto veio primeiro e depois veio o carro verde, tá? Então aqui já consegui montar muito da minha tabela, mas ainda faltam dois corredores. Vamos voltar nessa dica aqui do Carlos. O Carlos não pode ter o carro vermelho e também não vai ser a primeira posição. Tenho duas opções ainda de nomes em aberto. Se o Carlos não pode ser o primeiro, o Carlos será o terceiro. E o meu vencedor dessa corrida, eu só vou consultar qual nome eu não preenchi, que foi o nome do João, que por coincidência foi o nosso primeiro do enunciado, ok? Espero que tenham entendido. Muito obrigada e um beijo!